stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aí para mais um Quarta Convida. Você sabe que é aquela quarta-feira que a gente para um pouquinho para relaxarmos escutando, ouvindo, repartindo, compartilhando a palavra do nosso Cristo. Quarta Convida existe para louvor, glória do nosso Cristo. Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. E estamos aí caminhando em mais um Quarta Convida. Não se esqueça, teremos agora em outubro algumas novidades aí bacanas no Quarta Convida, algumas novas programações muito bacanas que você vai gostar bastante, porque não vai ficar só uma pessoa falando aqui a respeito de algum tema, tá certo? Então aguarde aí que outubro chegou e com ele essa mudança boa que nós teremos no Quarta Convida. O tema de hoje eu vou tratar em duas etapas para não ficar muito cansativo, trabalhar em cima de uma pergunta. Você é um escolhido? Você é um escolhido? Você tem certeza que você é um escolhido? Então, precisamos aí alguns passos para chegarmos até a questão do que é ser um escolhido. Essa é a primeira pergunta, a primeira questão. O que é ser um escolhido? Né? Então, dentro do cristianismo, o que é uma pessoa escolhida? O que é ser um escolhido dentro do cristianismo? Essa é a primeira pergunta e é o primeiro passo para a gente poder entender um pouquinho por que essa palavra existe, não é verdade? Antes de chegar lá, você me permita contar alguns exemplos da minha vida particular. Me permita. Eu acho que os exemplos, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Quem me acompanha, tanto no meu canal YouTube particular como no canal YouTube da Ibrave Tremembé, na minha vida, né, como professor no seminário teológico, como diretor, seminário teológico, deão e outros tantos cargos que a gente ocupou aí, e dentro da convenção, na Câmara Teológica, como vice-presidente, enfim, sabe que eu gosto muito de usar os exemplos. E eu tenho uma referência para isso. A referência se chama o Senhor Jesus Cristo. Jesus era tremendo, ele usava os exemplos. Olha a semente caiu no solo, a semente caiu no espinho, né? Olha o grão de mostarda como ele é pequeno, olha lá o buraco lá da agulha, né? Olha lá, um camelo não pode passar por lá, não é verdade? Então ele usava muitos exemplos, o pão, a água, e eu gosto muito de usar os exemplos. Eu vou usar aqui 2 exemplos para falar um pouquinho sobre o que é ser um escolhido. Então um dos exemplos aqui que são pessoais, né? Primeiro, passo para você ser um escolhido. Você quer ser um escolhido? Não, eu quero. Eu quero ser um escolhido. Segundo passo, não quero ser escolhido. Então eu quero ou não quero. Vou dar aqui um exemplo. No Exército, aqui no Brasil, se não me engano, a obrigatoriedade para o serviço militar não alcança o sexo feminino ainda, não tenho certeza. Mas eu passei por isso. Quando prestes a completar 18 anos, fui lá e fiz o meu alistamento. Não sei como é que funciona hoje, mas eu tinha que ir até um local restrito para isso, reservado para isso, para fazer o meu alistamento militar. Em cima disso eu ia saber se eu ia cumprir 1 ano ou mais fazendo o serviço militar, né? Então eu lembro que eu fui passando os processos. Primeiro lá fiz a entrevista, aí passei para a segunda fase, fui aprovado também. Na terceira fase era o tal do exame médico. E fica, não sei como é que é hoje em dia, né? Mas naquela época era tudo pelado numa sala. Tudo aquele pessoal pelado, aquele pessoal às vezes tirava aqueles tênis ali, um chulé miserável,
uma desgraça aquele lugar ali, aquele monte de homem pelado. E tinha uma etiquetinha, até pouco tempo atrás até tinha essa etiquetinha que ficava pendurada no seu pescoço, uma identificação, um número, e às vezes algumas tinham até o seu primeiro nome ou o seu sobrenome. E ficava pendurado e o médico vinha de um por um, né? Para fazer o exame médico para saber se na terceira etapa você seria aprovado ou não para fazer o serviço militar. Então é assim, eu estava lá, eu cumpri todas as etapas. Nessa etapa o médico parou, perguntou meu nome, eu falei, perguntou, você tem alguma deficiência física? Eu falei, não, senhor. Você quebrou algum membro alguma vez, um dedo, alguma coisa? Não, senhor. Você teve alguma doença grave na infância? Não, senhor. Então não menti em nada que eu falei, né? Agora eu queria ser escolhido? Não, eu não queria ser escolhido. Por quê? Porque eu não gostava do serviço militar e tal? Não. Porque eu tinha outros objetivos na minha vida. Então, fui passando as etapas, sem mentir, sem nada, para que, em cima daquilo, pudesse ou não ser escolhido. Eu queria ser escolhido? Não. E no final veio a pergunta, você tem interesse no serviço militar? Eu falei, não, senhor. Aliás, antes disso veio a pergunta, você estuda? Eu falei, estudo e trabalho. Né? Naquele momento eu já trabalhava. Falei, estudo e trabalho. Aí veio a pergunta, você tem interesse em fazer o serviço militar? Eu falei, não, senhor. Aí ele pegou a minha etiquetinha e colocou lá um código, B2. Eu, baseado em experiências de outros colegas que tinham passado por essa experiência antes, eu sabia que B2 era dispensado. E eu fiquei feliz ali na hora. Né? Por quê? Porque eu passei todo o processo sem mentir, sem nada, não usei nenhum subterfúgio. Caso fosse escolhido, tudo bem. Mas eu queria ser escolhido? Não. Agora vamos para um segundo exemplo. Uma empresa que eu fui procurar emprego, né? Ela não pegava técnico eletrotécnico, ela só pegava técnico em eletrônica ou em telecomunicações. Quando eu fui fazer a ficha, a moça falou, olha, nós não pegamos técnico eletrotécnico, você é eletrotécnico. Eu falei, mas eu trabalho numa empresa que fornece material para vocês. Ah, trabalha numa fornecedora? Sim. Ah, então preenche aí, vamos ver o que vai dar. Você submete a um teste? Eu falei, lógico que me submeto. Então eu queria ser escolhido, pensa bem. Então me submeti a um teste, passei no teste, isso era já no período da tarde, era quase 4 horas da tarde, ela falou, agora você vai no outro prédio da empresa, ficava um em cada rua, uma empresa muito grande, e você vai se submeter a uma entrevista com o cara da área, que está precisando aí de um técnico em telecomunicações. Aí eu peguei a minha fichinha, fui para outra rua paralela, bati lá, falou, eu preciso falar com fulano, é um processo de seleção tal. Subi, conversei com o cara, quando ele pegou meu currículo, falou, cara, você tem muita experiência, mas você não serve para a área que eu preciso aqui. Você é um técnico em eletrotécnica, e eu preciso de um técnico em telecomunicações. Talvez nem um técnico em eletrônica me serviria aqui. Falou, a sua coisa é muito boa. Falou, mas você está querendo trabalhar nessa empresa? Era uma empresa grande, eu nunca tinha trabalhado numa empresa grande, numa grande empresa. Né? Aí ele falou, você quer? Eu falei, lógico que eu quero. Ou seja, eu quero ser escolhido. Aí ele pegou o telefone, conversou com outro cara, isso já era finalzinho do expediente, a empresa fechando, o pessoal indo embora, os empregados. Pegou o telefone e falou, fulano, tô aqui com um cara, o currículo dele é bom, mas para mim não interessa. Você não quer conversar com ele um pouquinho? Ah, o cara, traz ele aí. Aí ele desceu comigo, né? Muito grande o prédio, foi até onde estava lá a engenharia de qualidade, me apresentou lá pro cara, o cara me fez um monte de pergunta e tal. Aí eu lembro até hoje que ele pegou um bolo, conversou bastante comigo, perguntou minha experiência, pegou um bolo assim, de currículos, um bolo muito grande, tinha pelo menos uns 30 currículos ali. Ele falou, ó, todo esse pessoal aqui é formado numa área que você não tem formação. Só que eu queria fazer um teste com você. Você topa fazer 3 meses de experiência? Pô, eu queria ser escolhido, né? Então eu vibrei. Falei, não, eu quero sim. Aí passei naquela experiência, trabalhei naquela empresa por mais de 5 anos, né? E daquela empresa fui numa outra empresa, que foi naquela época do Collor, recessão e tal. Quem é mais antigo sabe que eu estou falando, um período de recessão no Brasil, e a Keila estava grávida do Ítalo, o primeiro filho meu, e não tinha emprego, e eu vi lá, estava desempregado, e eu vi lá um emprego de engenheiro de qualidade.
Nesse ponto eu já tinha voltado para o colégio técnico e completei o meu curso em eletrônica. Então eu tinha curso em eletrotécnica e quando eu entrei naquela empresa voltei e fiz um em eletrônica para poder servir melhor naquela empresa e poder crescer naquela empresa que eu trabalhei, que eu falei para vocês, né? Daquela eu fui para uma outra melhor ainda, uma multinacional, e depois aconteceu de ter perdido o emprego, estava fazendo uma seleção para engenheiro de assistência técnica. E quando eu fui lá fazer entrevista, o cara falou, você não é engenheiro? Eu falei, não, eu tenho uma dupla formação, sou técnico em eletrotécnica e em eletrônica, né? Mas você quer trabalhar aqui? Eu falei, quero, tenho experiência em assistência técnica. E ele falou, você não é engenheiro, eu vou anotar aqui, então você vai passar o processo seletivo. E acabou o quê? Eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar e eu fui escolhido. Que alegria! Esses dois exemplos, eu queria, precisava ser escolhido. Então veja a diferença do exército para duas empresas, que é o que estou repartindo aqui com você. Então, usando esses exemplos, vem algumas coisas. A capacitação, no caso que eu contei de que eu queria ser escolhido, a capacitação, ela contou? Contou. No caso do exército que eu contei, o exemplo meu do exército, a capacitação contou? Contou. Tanto é que depois que eu fui dispensado, o cara voltou lá, o general, lá, o patente voltou lá e falou, quem tem aqui curso ginasial na época, não lembro, não, colegial. Aí eu levantei a mão. Pô, vocês podem ficar aí, eu mais uns 3, 4 caras, vocês podem ficar trabalhando com a gente hoje durante o dia? A gente vai dar um lanche aí para vocês ficarem anotando, separando o pessoal que foi escolhido. Aí eu me prontifiquei. Estava tão feliz, né? Que não ia cumprir o serviço militar. Repito, não é porque eu não queria, não. É porque eu estava trabalhando, já estava tinha quase concluindo meu curso de eletrotécnica, estava trabalhando na área já. Então, para mim, não era interessante abrir mão da minha carreira. Então, eu fiquei lá trabalhando. Por quê? Porque eu tinha capacitação para isso. Né? Fiz lá, preenchi um monte de coisa. O sargento, lá, o tenente, eu não me lembro, agradeceu, fui embora para casa, eu e outros caras lá, todos felizes porque ainda tínhamos trabalhado para o exército naquele dia. No caso dos empregos que eu contei, capacitação valeu? Opa, valeu muito, né? Então, a capacitação, o querer, valeram bastante, porque ela te encaminhou para que você pudesse ser um escolhido, né? Então, capacitação, tudo é muito importante. Porém, a última palavra de quem é? Olha, você é capaz, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Você tem uma capacidade, você é muito bom. Eu já ouvi até uma vez um processo seletivo, o cara falou, teu currículo é muito bom. Você é muito bom para trabalhar aqui com a gente. Você vai dar problema para nós, porque uma hora você vai querer ir embora daqui e nós precisamos de uma pessoa que fique mais tempo, né? Por quê? Porque você é muito capacitado, muito. Então, a capacitação é importante, mas a última palavra vem de quem? De quem está contratando. A última palavra vem de quem? De quem está selecionando. No caso da escritura, é a mesma coisa. Você tem pessoas que, eu sou capacitado para ser ministro, sou capacitado para ser pastor. Mas a última palavra não vem de você. Às vezes até a igreja coloca, o missionário, o pastor, o evangelista, né? Mas a última palavra vem de Deus. E às vezes a gente quer atropelar as questões, a gente quer passar por cima das questões e acaba quebrando a cara, a igreja acaba se estrepando, saindo mal. Por quê? Porque você é capaz, você quer ser escolhido, mas não está dentro do plano de Deus, né? No caso da política, estamos aí apoiando um irmão que é candidato a vereador aqui da nossa igreja e fazendo toda a campanha o máximo possível para que ele possa entrar. Queríamos muito um representante cristão, conservador, uma pessoa comprometida com valores cristãos, né? Estou falando do Edson, a propagandinha aqui, 150 candidato a vereador aqui na capital paulista, né? Então, levamos o Edson para algumas igrejas oraram pelo Edson, a Água da Vida orou pelo Edson nesse último domingo que passou, último domingo de setembro, mas a gente sempre ora no que sentido? Que a última palavra é sempre dele. Quem escolhe é ele, né? Então a gente sai falando para todo mundo, 150, 150, o Edson tal, mas fazemos a nossa parte. A última palavra é do Senhor.
Eu fui lá naquela empresa. Puxa, eu queria muito trabalhar numa grande empresa. Eu nunca tinha trabalhado numa grande empresa. Senti o gosto que é trabalhar numa grande empresa. Olha, Deus me abençoou pra caramba nessa empresa, né? Tanto é que eu tinha só o diploma técnico. Depois eu corri atrás de me formar também em eletrônica. Mas eu cresci lá dentro daquela empresa, né? A ponto de chegar lá e ter uma autoridade para mandar parar uma produção de telefones. Era uma empresa que fazia telefones. Os telefones daquela empresa, eles eram usados até em novelas da televisão. Então você via aquele telefone, né? Tinha o flip phone, aquele parecia um flipper mesmo, né? Por isso flip phone, parecia um golfinho, aquele toque. Na novela que lançaram aquele telefone, aquela moda, depois foi uma moda, vendia na Mesbla, no Mapping, nas Sears, naquelas lojas grandes de magazine que tinha. Então eu tinha autoridade de chegar lá e falar: pessoal, tá com problema, para a produção. Aí vinha lá o responsável e tal, eu explicava: nós estamos com problema de qualidade aqui, tem que parar, né? Fazia teste de qualidade. Nós importávamos telefones para a Finlândia, lá era um frio tremendo, então a gente tinha que testar esses aparelhos em condições severas, 10, 15 graus abaixo de zero. Então foi um tempo muito bacana, eu queria aquilo ali. Foi uma experiência de vida maravilhosa que Deus permitiu eu passar, né? Mas a última palavra para entrar naquela empresa foi lá do cara que me entrevistou, né? Um cara que eu guardo muito no meu coração. Guardo cada pessoa que fez parte das etapas da minha vida. Pode ter certeza disso. Eu sou daqueles que agradece. Mesmo que a empresa... Eu tive até problema para sair dessa empresa, porque eu não fui mandado embora. Eu pedi para sair e eles não quiseram me mandar embora. Para você é um excelente funcionário, a gente não quer que você vá embora. Você quer ir porque você está crescendo profissionalmente, paciência, né? Lá na frente, depois que eu consegui tirar até meu fundo de garantia. Mas assim, eu queria, né? Eu louvo a Deus, agradeço a Deus que eu passei essa experiência. Mas a última palavra é de quem escolhe. Não é verdade? A última palavra é de quem escolhe. A última palavra é de quem escolhe. Você é um escolhido? Você tem certeza disso? Eu vou parar por aqui a primeira parte desse tema que nós estamos trabalhando no Quarta Convida de outubro de 2024. Você é um escolhido? Te aguardo quarta-feira que vem para a gente terminar esse assunto. Um abraço, hein? Jesus te abençoe, guarde tua casa, tua família. Jesus guarde a tua vida nele, no Cristo. O teu comércio, guarde o teu escritório, o teu consultório. Jesus guarde o teu trabalho. Jesus guarde você e te conserve bênção. Até o próximo Quarta Convida. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart and hope for life. Spend with you. Here I am to worship. Here I am now. Here I am to say that you're my God. You're all together.